Salve, salve, galera, beleza? Como é que tá essa força do outro lado? O podcast de hoje é com Dmitrio Souza, faixa preta de jiu-jitsu da Aliança. Galera, o vídeo de hoje, o podcast de hoje é dividido em capítulos e você pode escolher a melhor parte na descrição do vídeo. Não se esquece de se inscrever e bora lá. Salve, salve, galera, beleza? Aqui mais uma vez Rock, hoje com Dimitrios aí. Já vou pedindo para você se inscrever aí no canal, deixa esse like, solta o dedo aí, senão a gente pega você de armelão voador, hein? O bicho aqui tá brabo. Agradecer também aí aos patrocinadores, Tiles iPhone, La Pizza, né? E a Bravos Esportes, o melhor evento de jiu-jitsu de Minas Gerais. Então agradecer a galera aí pela força. Então, gente, bora lá? Quem é Dimitrios? Vamos lá. Dmitrio Souza é um rapaz de 33 anos, faixa preta há 11 anos, faixa preta do Serginho Moraes e do Fábio Gurgel, e representante da equipe Aliança. Um tempo aí no cenário de competição, lutando bastante, e vamos contar um pouquinho aí da nossa história no meio do bate-papo. Que legal, que legal. Cara, a gente, igual eu te falei, eu tinha visto um podcast seu falando sobre projeto social, que você veio de projeto social. Tá? E me conta como é que foi isso aí. Então, foi bem isso, né? Eu comecei com 12 anos num projeto social através do convite de um amigo de escola, né? Sempre gostei muito de luta, vivia muito na rua, estava procurando algum lugar para treinar, tinha visto uma escola de judô na época, e quando eu comentei com ele que eu ia começar a fazer judô, ele me fez o convite para fazer uma aula no projeto que ele treinava, na associação. E foi amor à primeira vista. Eu fiz uma aula com o Antônio Carlos Bergamo, que foi quem iniciou o projeto na Coab Taquera, e nunca mais parei. Desde essa aula, desde o primeiro dia, eu fiz 2, 3 aulas por dia. Todas as aulas que tinha no projeto, voltada para criança, eu estava dentro. Se eu não estava na escola, eu dava um jeito de ir lá para essa associação. Que legal, que legal. Pô, a gente fica. Quando eu vi assim, eu falei assim, caraca, que bacana. E de acordo com a sua conversa lá com esse grupo lá, que eu achei muito bacana, igual eu te falei, a gente se inspira, né? Independente se é de alto rendimento ou se é de instrução, as histórias ficam parecidas. E eu vejo que muitos amigos aqui do nosso estado, existe uma certa deficiência com relação a ser profissional, viver da arte suave. Existe muito paixão na coisa, fazendo a raça, principalmente os professores de projeto, né? Muitas vezes o cara deixa assim, tira de casa para colocar lá e depois de um tempo não consegue se sustentar. Qual que é a sua visão aí, cara, com relação a isso? Como é que o cara consegue se tornar profissional sendo professor? Na verdade, é uma série de fatores, né? Se a gente for falar do projeto, né? Eu acho importantíssimo, fundamental os projetos sociais, né? Mas o problema que eu vejo neles além da autossustentabilidade, né? Ele se manter sustentável sem depender de uma iniciativa do governo, ele não tem uma continuidade, né? Então, eu falo por onde eu comecei. Tinha as aulas de criança, aulas dos adultos eram pagas, mas não tinha uma sequência ali para quem quisesse investir na carreira de atleta, independente do esporte que ele escolha. Então, esse é o primeiro, a primeira barreira, a primeira trava que a gente tem para um garoto continuar no jiu-jitsu, né? Diferente das outras modalidades que você coloca, se eu colocar para você o judô ainda tem a continuidade, tem alguns projetos, tem clubes que dão continuidade na carreira do atleta. No jiu-jitsu e algumas modalidades a gente não tem essa sequência. Além da continuidade da carreira, não tem a escola do trabalho, do profissionalismo, do empreendedorismo, que ensina o cara a, de fato, a ser um professor, né? A tocar uma academia. Quando a gente fala viver do jiu-jitsu, as pessoas, na sua grande maioria, se limitam apenas a ser o professor. A ir na academia, dar 1, 2 aulas de jiu-jitsu por dia e voltar para casa, pegar aquela mensalidade, pagar a conta, aquela continha de padaria e
não é dessa forma que a gente acredita que seja o sucesso de uma academia, para você viver dentro do esporte. Eu já aprendi muito, aprendo muito hoje dentro da Aliança, dentro da organização que a gente tem com o Fábio, mas isso é uma veia que eu sempre tive de entender como que funciona a estrutura dos lugares onde eu passei. Né? Então, eu acho que esse interesse que eu tive de saber como, no dia que eu tiver uma academia, como que eu faço para que eu tenha muitos alunos, para que essa academia seja uma academia de sucesso, e eu fui buscando informações, buscando conteúdos para que eu chegasse num ponto e pudesse viver do esporte, né? Pudesse viver da luta. A parte competitiva ela veio no meio do processo, né? Ela nunca foi o meu desejo inicial. Eu treinava muito, naturalmente me destacava com relação àqueles que faziam poucas aulas por semana. Até porque você falou aí, parece que o seu querer foi grande, né? Foi encantador, assim, as primeiras aulas que eu participei. Então, por esse destaque, meio que a competição veio de forma natural, mas isso nunca foi a minha primeira paixão. A minha primeira paixão sempre foi dar aula, ver a academia cheia. Eu olhava meus professores no comando das aulas e academia, aquele respeito que a galera tinha por eles. Eu achava aquilo fascinante e eu desejava estar ali na frente. Nossa, você me fez lembrar eu quando fui, minha primeira aula foi com faixa roxa. E o professor titular do lugar não estava na escola que eu participava. E quando eu cheguei lá que entrou esse mestre Roberto, hoje é mestre, entrou na academia, que é a academia de musculação, mais as outras coisas assim, o olhar, eu não entendi aquilo na época, mas o olhar assim, de satisfação das pessoas no lugar assim, de admirar uma pessoa, eu nunca tive, até então, eu nunca tive esse sentimento de olhar a pessoa, ué, é um ser humano normal, mas assim, parecia que não era, sabe? E aí, essa coisa que você falou aí fez eu lembrar disso. Esse é um. Eu vejo hoje mais claro, hoje estando na frente da academia, tendo uma galera que eu acompanho, esse sentimento talvez paternal, sabe? De cuidar do grupo, de cuidar da galera, de cuidar dos alunos, de ver a evolução de cada um. Então, isso é uma coisa que não sei te explicar de onde veio, mas eu sempre tive. Então, essa busca foi muito natural para mim. Então, basicamente, o que falta mesmo a pessoa de liderança ele se inteirar mais além do marcial. Sim. E sim, então, na parte de gestão. Né? Esses dois pontos, né? Como eu disse, a continuidade do projeto. Entender como fosse um negócio. Qual o próximo passo quando esse menino se destacar em um campeonato? Para onde a gente leva ele? Como que ele continua? Como que eu aprimoro, que eu lapido ainda mais esse diamante que eu tirei desse projeto? E o segundo é ensinar para ele o mundo real. É muito legal, continua sendo competidor, mas você tem que aprender outras habilidades. Porque a vida de competidor ela é muito curta. Sim. Ela passa rápido. Eu estou com 33 anos e daqui a pouco eu estou parando de lutar. Eu tenho uma vida ainda pela frente. E esse segundo problema é um problema que eu acho que está na maioria dos esportes e até o judô, que tem a continuidade dos projetos, mas não tem esse ensinamento para os seus atletas. Tendo em vista que vários atletas de renome não continuam vivendo do esporte, do judô. Eles seguem para outros caminhos. Eu conheço muitos que estão ali na área da saúde, tão próximo do esporte, mas não como eles de repente poderiam alcançar se eles tivessem essa estrutura e esse ensinamento ao longo do processo. Ô, caminhão, ajuda aí. E isso que é um pouco o que a gente está tentando, e aí já fazendo o gancho com outro ponto que eu sei que você gostaria de falar, que é o projeto que a gente está fazendo na Associação da Aliança. Hoje a gente está com o Instituto Aliança, né, que é apoiado pelo BTG e outros patrocinadores, que custeiam 12 atletas em São Paulo, 12 atletas no Rio Grande do Sul. E além de entregar tudo que é necessário para eles serem grandes campeões, a gente vai preparar eles no processo para que eles tenham uma formação
capaz de ele tocar qualquer negócio. Se ele não continuar no jiu-jitsu, ele tem capacidade de escolher um outro negócio para ele investir, para ele entrar e estrutura para seguir isso. Então a gente está tendo todo esse cuidado com esse trabalho fora do tatame, que, como eu disse, é o que não tem hoje no mercado. Infelizmente, infelizmente. Falando um pouco sobre as nossas coisas aqui, e até você falou que normalmente para, né? Eu e alguns amigos começamos já tarde no esporte. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu rolei, com um menino de 16 anos, e eu já adulto, e eu olhei para aquele menino assim, não vai, né? Oh, meu Deus do céu. Essa mofadinha, me bolou. Uma, duas, três, quatro. E eu lembro de ter sentido o sentimento de raiva. Eu falei, não, vou machucar ele. Me bolou de novo. Aí, aquela coisa, e aí me deu, por ser difícil, e talvez é uma coisa que tem em mim, né? É difícil? Não, vamos estudar para entender como isso funciona. Começamos na competição. Foi visto que, no meu caso, eu falei, cara, isso aqui é muito curto. Não é para todo mundo. Só tem 3 lugares ali que importa é o primeiro, minha primeira visão. O que importa é o primeiro. E tal, sempre gostei de competir, nunca fui o cara, mas chegou um momento que cheguei até para minha esposa e falei assim, eu quero ser profissional nesse treino. Só que isso aí não é para todo mundo, não. Mas eu não quero também ser atleta. Não é possível que para ser profissional do esporte tem que ser atleta. E aí começou a acontecer as descobertas, né? E para você, jovem que está aí do outro lado, que pratica qualquer esporte que seja, tenta entender a carreira do seu esporte para que você possa traçar, né, esse caminho e quem sabe após essa aposentadoria prévia aí você entenda o mercado que existe, que é muito grande dentro de cada modalidade. É exatamente o que você falou. Tem que se enxergar daqui a 5, 10 anos. Tá? E se preparar para quando esse momento chegar. Né? Vocês não podem deixar a carreira de competição acabar. Pô, legal, fui um grande campeão. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou abrir a minha academia. Mas não tem expertise nenhum de negócio, de relacionamento, nunca deu aula, não sabe a experiência que é lidar com a experiência, a dificuldade que é lidar com pessoas. Então, tudo tem que ser programado. Existe processo para tudo, né? Desde para a gente ensinar os nossos alunos dentro da academia, até o nosso planejamento, nosso processo dentro da carreira. Né? Então, eu tive por essa paixão em dar aula, eu dou aula desde a minha faixa azul. Né? Então, de 21 anos de jiu-jitsu, eu posso falar que eu tenho 17 anos dando aula. Isso é uma coisa que não se compra, uma bagagem muito diferente de um garoto que só viveu a parte da competição. É a faculdade de doutorado, hein? Exato. E mestrado. E ele para de lutar e tá, agora eu vou começar. Tá muito atrás, né? Então tem que ter essa programação. Aonde eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Legal. O que eu tenho que fazer para chegar lá pronto? Para quando eu tiver essa troca, ela seja o mais suavizada possível. Essa é assim, a visão que todos deveriam ter, né? A visão ideal. Entendi. Ó, então tá falado aí. Se você quer se tornar profissional no esporte, jiu-jitsu em especial, que a gente tanto ama aí, se planeje, dê continuidade. E para você que é professor de projeto social, tem outras entrelinhas aí dentro da nossa modalidade que a gente pode melhorar para não deixar isso que é tão bonito morrer. Eu sei, né, que o cara que está ali, ele sofre, acredito eu, até que mais do que quem está precisando. Quando termina. Isso, quando termina. Ele sofre mais. Por isso que, novamente, tem que ter o planejamento. O projeto, eu vim de um projeto. Né? Foi a prova empírica de que é importante na vida das crianças, na vida das pessoas no geral. Mas você tem que planejar como que esse projeto vai se manter quando eu não estiver aqui. Porque um professor com 50, 60 anos, ele não tem mais o fôlego de ir lá e comandar a aula das crianças. Como que faz para esse projeto continuar vivo, independente da pessoa, da figura que iniciou? Quem são as pessoas que vão dar continuidade nisso? Como que eu vou manter esses professores ao longo do caminho? Isso, a gente está falando do projeto, é para a vida. Né? Você não vai ser atleta para sempre. Não vai ser. Legal, vou abrir minha academia. Tá, mas até quando você vai ter saúde para acordar
cedo e dar aula até o fim do dia. Uma hora seu corpo vai cansar. E depois disso? Você tem que se programar. Como que eu faço para as coisas continuarem funcionando além da minha entrega física? Eu vou partir para um outro caminho, vou ser gestor. Eu vou gerenciar o projeto, vou ser o padrinho do projeto, eu estou tomando conta dele de longe. Quem toca são os meus professores, os meus líderes. Eu estou aqui na empreitada da academia, mas já saindo dela. Tem que ter essa visão mais macro das coisas, mais de gestor, do que só o cara que acorda da aula, volta para casa e fica em casa no celular e volta para a academia depois para dar aula de novo. E para ter aquele sucesso, eu vi que o Aliança faz uma coisa muito bacana, o planejamento de aula, né? Sim. Nos fala sobre esse mecanismo que é tão da Aliança de ter um planejamento de aula, principalmente nessa questão kids, tá? Galera de projeto social, professores, se atentar a esse planejamento. Pô, faz o curso quando abrir, né? Sim. Vale muito a pena, é um investimento que vale, tá? Nos fala aí sobre esse mecanismo de planejamento de aula, a importância. Então vamos lá. Para eu começar a falar disso, eu vou ter que voltar um pouco, contar uma história breve. Isso não foi uma criação da Aliança, né? A gente, obviamente, botou o nosso DNA lá dentro, colocou a nossa cara, mas esse processo de ensino... Eu falo assim, desculpa cortando, é porque eu só vi de vocês, sim, público. Sim. Público, assim, ó. Tá aqui, ensino para todo mundo. Não foi entregue ao todo mundo, ao público. Não é aquela coisa para, toma aqui. Se quiser, a gente ensina. Sim. Esse sistema de ensino, que é o que a gente desenvolveu para todos os níveis, crianças e adultos, ele vem lá da família Gracie, né? Que são as aulas de defesa pessoal que eram feitas pelo seu Hélio e que depois de um determinado tempo acabaram se tornando aulas coletivas para aqueles que já dominavam as 32 ou 36 aulas, eu não me recordo o número exato, né? Então, na verdade, o Fábio teve esse insight de criar um sistema de ensino para o aluno, um processo de aprendizagem dentro da academia e dentro da expertise dele, conhecendo o módulo, mais do que ele aprendeu com o Jacaré e com toda a vivência dele, ele começou a desenhar o que seria a metodologia, o módulo da Aliança. E esse módulo foi reescrito várias vezes. Recentemente a gente teve uma nova atualização, mas ele entendeu a importância de ter uma sequência de ensino para os alunos, né? E a mesma coisa é válida para as crianças. Eu vim de um projeto que, na minha época, tinha mais de 200 alunos, fora fila de espera. Apenas eu e mais um continuou vivendo jiu-jitsu. Então, olha o tanto de possíveis campeões que a gente perdeu ao longo do caminho. Por diversos motivos, outros que fogem do processo de ensino, com certeza. Mas eu posso te afirmar que se tivesse uma aula estruturada para essas crianças, muitos deles teriam se mantido. E a ideia do módulo infantil, além da sequência da aula, é entender o nível e a capacidade de cada aluno, né? Então, a forma de lidar com o aluno de 4 e 6 anos não é a mesma forma que eu lido com o aluno de 7, 8, 9 anos e assim por diante. Então, tem o Casca, que é o idealizador desse projeto, ele deu um exemplo muito legal. Eu vi no seminário dele aqui. Exato, ele que tá à frente desse projeto. Ele deu um exemplo que fica muito claro. Ele fala que, cara, a criança de 4 e 6 anos, ela corre, para e pula. Uma criança de 7, 8, 10, ela corre e pula. Ela tem o sistema motor neural dela é totalmente diferente de uma criança de 1, 2 anos menor, mais nova que ela. E a gente não pode pegar todas as crianças de todas as idades, colocar no mesmo balaio e dar a mesma aula e ter a mesma didática, porque não é. O processo de absorção deles é totalmente diferente. Então foi o que a gente fez. A gente fez a separação, né, entendendo aonde a gente podia colocar, até que faixa etária, e foi desenvolvendo dinâmicas que estimulem essa parte de desenvolvimento neural deles, de coordenação, de acordo com a faixa etária de cada aluno, e ensinando jiu-jitsu. Desenhando é como se uma turma tivesse ali e depois de X idade, se passando de série, vai para outra turma. Vai para outra turma. É outro módulo, é outra matéria. Exatamente. E, claro, entendendo a individualidade de cada um. Tem crianças que, mesmo novas, se desenvolvem super rápido. Sim. A gente sobe de nível.
tem crianças que, mesmo mais velha, tem dificuldade ainda de pegar novas situações, novos ensinamentos. Eu mantenho ela um pouco no nível de baixo. E aí, parte do módulo ensina também a você ter esse traquejo, essa leitura da academia e dos alunos que você tá comandando. Entendi. Legal. Então, tá aí, galera. Isso é uma das coisas que, particularmente, eu acho muito top. E vou confessar uma coisa que eu venho estudando de vocês há muito tempo, viu? Eu acho muito legal, até para poder ter essa sustentabilidade aí das aulas, né? Ser diferenciado dos demais. Infelizmente, eu vejo que no nosso meio falta um pouco mais desse planejamento, porque os professores, na grande parte, já têm o seu trabalho e chega ali e passa aquela coisa. E é tudo junto. Eu digo assim, o planejamento e o interesse, entender que tem que estudar. Não, o jiu-jitsu que você aprendeu há 5, 10, 15 anos atrás não é o mesmo de hoje. A gente atualizou o módulo do iniciante tem 2 anos. Esse módulo está escrito desde 2005, desde 2006. E a gente continua se atualizando. Identificamos um problema nele, uma coisa que deveria ter sido corrigida, mudamos e estamos de novo. Se tiver que mudar, a gente está se atualizando, a gente está envolvido diretamente com o jiu-jitsu. Né? Então, o módulo Kids que a gente tem hoje, daqui a 5, 10 anos, ele já não funciona mais, as coisas estão diferentes. Então, o professor tem que ter esse interesse, tem que ter essa busca em estudar o jiu-jitsu. Não somente vir e aplicar as posições que eles têm na cabeça. Hoje eu vou ensinar algo. Não. A aula tem que ser pensada, tem que ser planejada, você tem que estudar e viver isso de fato. Certíssimo. Teve um camarada, a gente soltou lá uma caixinha de perguntas, eu não lembro mais tanta pergunta, eu não anotei, me perdoa, mas teve uma em específico, do Pedro, ele pergunta qual foi a maior dificuldade que você teve nesse processo até o dia de hoje. Olha, eu já bati esse papo algumas vezes, né? Aliás, costumo conversar bastante sobre isso com os meninos da academia. Né? Eles são novos, eles estão começando a viver algo que eu já passei há bastante tempo. E eu não sei dizer se teve uma dificuldade de verdade, Rock, porque, cara, eu sempre, como eu disse, sempre fui tão apaixonado pelo jiu-jitsu que o que você olhar de fora e achar que é uma baita dificuldade, pô, o cara foi muito resiliente, foi lá, permaneceu, para mim foi tão natural, sabe? Todas as dificuldades financeiras, a falta de estrutura, tudo isso se pagava de sobra por estar no tatame treinando jiu-jitsu, por estar perto dos meus professores, fazendo aquilo que me preenchia, que me fazia super bem. Então, eu não sei te dar essa resposta qual é a maior dificuldade, mas eu posso dizer que, assim, o ponto principal para você ter sucesso é você amar incondicionalmente o que você está fazendo. Que eu acho que é o que eu tive. E, novamente, por isso que todos os problemas eram... Vai passar. Resolvido. Resolvido. Os problemas eram obstáculo para o sucesso. Eu vou conseguir fazer meu treino? Vou. Então tá tudo certo. Pô, mas não tenho que comer. Beleza. Problema nenhum. O que eu quero é estar na academia treinando. Isso daí é um a mais. Então, eu sempre levei dessa forma e acho que isso fez eu passar por N coisas de uma forma muito suave, muito, muito tranquila. Bacana demais. E ainda vou aproveitar esse engajamento que eu entendi, que meio que eu entendo o que esses rapazes queiram perguntar quando fala de dificuldade também, sobre, puxando para o lado do professor agora. Eu estou dando aula, percebo que tem aluno, Rock, percebo que tem aluno que são muito, vou usar a palavra errada, não sei, muito foda. Você vê assim, caraca, esse menino nasceu com isso. Sim. E tem meninos que eu tenho dificuldade demais da aula, que eu vou para casa assim, assim, meu Deus, como é que eu faço? Aí chega no dia da competição, os pais chegam e falam, Rock, o que aconteceu com o fulano? Aquele não é meu filho, não. O garoto que é bruto, normalmente, na academia, eu tenho uma percepção que ele não rende. E o... Oi? Não entendi. 5 para... Ah, tá. Eu vejo que aquele menino que tinha um rendimento bom na academia, quando chega na competição, acho que não sei se é o barulho, se é as pessoas, não rende. E muitas vezes aquele menino tímido,
chega lá e vira um leão. O que que você vê disso? O que que será que é? Duas coisas. Na aula, eu sempre tive comigo que se o aluno não entendeu a posição, a culpa é minha. Sim. Eu detenho informação, eu tenho conhecimento daquilo. Então eu não estou sabendo transmitir. Se eu dei um exemplo e ele não entendeu, eu tenho que dar outro exemplo, eu tenho que usar outra referência até que aquilo faça sentido para ele e ele entenda. Eu pego a posição, eu fragmento ela, eu faço passo a passo, mas se ele não entendeu, a culpa é minha, professor, que não fiz ele entender. Não é a deficiência do aluno em si. Talvez o ponto, e aí, né, pode ser várias coisas, mas eu acho que o aluno tão bom na academia acaba se colocando uma pressão de ser tão bom na competição quanto ele é dentro de casa. E não é todo mundo que sabe lidar com pressão. Entendeu? Essa responsabilidade de não perder, as pessoas estão me olhando, eu preciso entregar o que as pessoas estão esperando, faz com que eles tenham resultados ruins. O medo de perder não deixa com que ele se desenvolva para ganhar. Né? Agora, o cara que ele não sente que não tem bom desempenho na academia, ele vai para o campeonato sem responsabilidade. Vou lutar. E às vezes ele consegue pôr em prática por simplesmente não ter essa trava, essa obrigação de entregar, de apresentar algo para alguém. Né? Então, é uma das inúmeras possibilidades que pode ter, mas no primeiro momento eu vejo isso. Né? Eu tinha essa trava quando garoto. E eu, como eu disse, eu comecei a treinar. A primeira aula eu fiz 2, 3 vezes por dia, eu já vivi intensamente de jiu-jitsu. Só que eu não competia muito. Meu caso é um pouquinho diferente. Eu fui lutar uma Copa do Mundo em 2005 em São Paulo, e de faixa azul juvenil. Eu lembro que eu segurei no kimono do adversário, nem lembro quem era, eu tomei o armlock, bati. Quando ele soltou meu kimono, eu não conseguia largar o kimono dele de tão nervoso que eu tava. Tava tenso ali. E aí passou, beleza, fui pra casa, eu comecei a competir. Eu comecei a lutar todo final de semana. E qual que foi o meu pensamento? Eu me desenvolvia tão bem na academia porque eu ia todo dia e fazia aquilo um monte de vezes, o máximo de vezes possível. A competição é a mesma coisa. Eu tenho que competir o máximo possível para que aquilo seja minha academia. Aquilo ali para mim é natural. Eu sei o árbitro, eu sei como funciona, eu sei o tempo da luta, eu sei. Cara, até os problemas que tem no campeonato, eu sei o que normalmente acontece, eu sei quem é o juiz que normalmente caga na luta. O cronograma vai atrasar. Eu sei o evento que atrasa, eu sei o juiz que dá umas rateadas. Esse ele conta 1001 e 1004, já acabou. Pô. Exatamente. Mas eu fiz a competição ser a minha academia. Entendi. Até chegar num ponto que hoje eu não fico nervoso, eu não sinto esse nervosismo. Eu sinto ali a ansiedade de lutar, eu quero ir logo, eu quero fazer o que eu treino na academia, eu quero performar bem, fiz uma boa preparação, eu quero agora apresentar isso, mas longe de ter aquela pressão. Mas eu acho que foi essa forma de entender o treino, né? Ou a competição, como um treino. Eu sempre vi as competições como um treino de luxo. Eu acho que o que vale no final é o Mundial, a gente falando do alto nível da competição. O que vale é o Mundial. O restante é um treino de luxo. É o pré-vestibular ali, é a provinha, é o simulado do evento que de fato vale a pena. Então, depois que eu comecei a ter esse entendimento, me destravou completamente, tirou esse peso. Você falou de Mundial aí, que é o ápice da carreira atlética. Tenta descrever para mim como foi a sensação de pisar a primeira vez num tatame de um Mundial. Foi na preta. Na preta. Na preta. Não, você eu lutei de roxo em 2008 e 11 marrom. Eu ganhei de roxo e de marrom. De roxo. Como é que foi? Pisar ali a primeira vez? Porque é mais próximo da garotada. Né? De faixa roxa, tem algumas histórias legais envolvendo aí. Quando eu ganhei um Mundial de roxa, eu esperava aquele sentimento, que demais, eu ganhei um Mundial. E o Serginho, ele foi vice de azul, vice de roxa e campeão mundial de marrom, até pegar para ele ser campeão mundial. E da nossa galera, eu fui o primeiro a ganhar de faixa roxa. Então isso teve um peso, uma felicidade, foi muito legal, mas eu vinha lutando tantos campeonatos que quando eu ganhei o mundial, eu falei,
Foi natural. Tá vendo? Não teve aquele... A gente tá se matando aí. Foi natural. Não teve aquela... A magia veio depois. Foi. Sabia? A magia veio na academia, na graduação, quando a gente contando, falando da graduação. E aí eu me toquei, falei, cara, que coisa legal que eu fiz. Puxa, eu fui o primeiro faixa roxa daqui a ganhar um mundial. Depois vieram outros, vieram faixa azul e tudo mais. Mas veio na academia. Lá na hora, mais do campeonato, tinha lutado semana passada. Não? E tive ainda eu brinquei ali, tava junto com o Serginho. E aí quando eu ganhei o Mundial de Roxo, eu falei, ó, quem manda na quadra agora sou eu, né? Porque você não ganhou de roxo e eu ganhei. Sou rei do tatame. Aí ele falou, calma que eu ainda não lutei. E foi o ano que ele fez a primeira luta com o Kron, que ele finalizou o Kron, e na sequência ele foi campeão mundial de faixa preta. E a resposta dele, de imediato, na brincadeira, foi, quem manda na quadra ainda sou eu. Sou eu. Mas ali teve muitas histórias legais, né, do Serginho de fazer a primeira luta com o Kron, que era o cara temido na época, né, vinha finalizando todo mundo nas duas faixas. A gente estava sozinho. Foi a primeira viagem internacional. Falar Kron, vocês que não sabem, é Kron Gracie. O Kron Gracie, filho do Rickson. Do Rickson. É. Ali foi a nossa primeira viagem internacional. Cara, eu viajei sozinho, assim, eu viajava para o Rio de Janeiro para lutar um brasileiro, ponto final. De repente as coisas aconteceram muito rápido. Não estava na programação de ir para os Estados Unidos, de repente eu estava lá, sem um puto no bolso, sem saber falar inglês, mas eu estava nos Estados Unidos. Tô aí, gente. Tô aí. Como você vai fazer? Não sei, mas cheguei e tenho que lutar. Né? Nosso professor, isso é uma coisa muito legal, o Dan, um dos idealizadores do projeto, ele sempre falava, né, pra gente, cara, você tá indo a trabalho, você não tá indo a passeio. Vai, luta e ganha. Como eu vou voltar? Se tudo dá certo pro campeão, ganha, faça o seu papel. Né? Depois a gente se vira. E aí eu levei isso comigo, a gente sempre foi muito pré-competição ali, muito focado, muito regrado. E viver aquela atmosfera ali, aquela ansiedade do Serginho de lutar, né? Que é todo mundo falando, pô, você vai lutar com o Kron, poxa, que pena, hein, você vai lutar com o Kron, já dando como derrotado. E ele voltava pro quarto e, eu vou finalizar ele chama de gordão. Já mentalizando. Você vai ver, gordão. Eu falei, não, vamos, a gente treinava. E aí eu fui campeão, e aí ficava aquele negócio, vai dar tudo certo. Então, de todos os títulos, de todas as conquistas, até de faixa preta, que obviamente tem mais relevância do que das coloridas, foi o momento mais marcante, foi esse Mundial de Faixa Roxa. Por todo o contexto do Serginho, a nossa primeira viagem, né, a nossa ida para o mundo. Então, eu fico aqui imaginando a sensação de pisar aquele ambiente ali, putz, né? Eu falo para a garotada, quando a gente vai para a competição, eu falo para meus alunos assim, olha, o resultado seu não me importa se você vai ganhar ou vai perder. Eu quero sentir que você deu o seu melhor lá. É a minha fala com os guri lá. Porque a minha preocupação não é a competição, e sim a transformação usando essa ferramenta. Sim. Curte a viagem, vamos curtir a viagem, vamos dar energia pro outro, vamos torcer pro colega. E eu acho que isso que transforma esse grupo, sabe? E aí, depois eu ouço relatos e eu fico imaginando, cara, deve ser muito top pisar naquele tapetão azul. A nossa sempre foi o oposto. Se o Dan, cara, se a gente perdesse, ele queria matar a gente da academia, velho. Tipo, cara, é a única opção que vocês têm, velho. Não tem segunda opção, vocês têm que ganhar, velho. Não é passeio, é trabalho. Vocês estão indo a trabalho, vocês têm que ir lá e ser campeão, não tem negociação. Depois de ganhar, faça o que vocês quiserem. Mas até ganhar não tem fora do quadrado. Né? E eu acho que isso deu super certo pra gente, né? Não tem receita de bolo. Para cada um funciona de uma forma. Mas pra gente deu super certo. E de lá veio muita gente legal, que hoje são os Almeidas, são do mesmo projeto que eu iniciei. Eu ia no projeto deles, participei também. Da minha época, Marcelo Mafra, que hoje mora nos Estados Unidos, é campeão mundial no Rio, também veio da gente. O Rafinha, que está em Vegas, ele foi um dos meninos que continuou no projeto comigo. Terminou ele e eu que demos certo no final. Então, saiu muita gente legal, de referência. Aí, o Caio Diogo veio os alunos dele, Bia Basílio, toda a galera de lá. Então, foi um projeto e um pensamento que deu super certo. Nessa mesma pegada de pisou ali, a sensação
do dia que você pegou a faixa preta? Do dia que eu peguei a faixa preta, foi assim o desejo de competir. Foram dois sentimentos bem distintos. Eu queria logo me apresentar, lutar de faixa preta, ver como que é lutar com os caras que eu via na revista, assistia vídeo e acompanhava. Mas ao mesmo tempo foi um pouco duro porque foi o momento que o Serginho foi embora. Então eu peguei a preta em 2011, final do ano ele se mudou para Curitiba. E nós éramos muito próximos. Onde eu lutava, ele estava comigo. Onde ele lutava, eu estava com ele, né? Então foi um corte ali que eu, no primeiro momento, eu senti muita falta de ter o professor, ter um companheiro. O Serginho sempre foi muito competitivo, então naturalmente ele te puxava a ser competitivo. Não, você não ia conseguir fazer uma coisa por hobby estando perto dele. Ele transmitia essa energia com a galera de uma forma muito gostosa, muito legal, que contaminava. Mas era natural. É dele. Natural. É dele. Ele, se você correr até ali para pegar uma garrafa, ele quer ganhar de você nessa corrida, né? E então essa ruptura, essa ida dele, para mim foi uma coisa que eu senti bastante, até entender que a referência que ele foi para mim agora é minha obrigação ser de quem tá vendo. Então, na época, tinha o Guilherme Augusto, que hoje está morando em Kansas, tinha o Scooby, o Baby, que hoje está dando aula lá em Moema, treina com a gente, todos os meninos que vieram junto. Então, eu me pus na obrigação de, cara, eu tenho que ser o Serginho para esses caras que o Serginho foi para mim. Legal. E aí foi onde deu de novo aquela gás, aquela energia de fazer tudo que fazia e muito mais, né, para fazer eles acenderem, né? E aí eu não sei se isso responde talvez não, né? Você perguntou a dificuldade ao longo da carreira, mas o processo mais difícil depois disso ser exemplo, foi ser exemplo, porque assim, o Serginho sempre foi muito regrado na parte de competição, treinar no indiscutível. Então eu me colocava na obrigação de ser o exemplo para eles. É o exemplo que conduz, não é o discurso. E ser esse exemplo diariamente para a galera foi algo bem puxado. É difícil, né? Porque a partir do momento que você está na liderança de um grupo, de algumas pessoas, vamos dizer que você não pode falhar. Você é muito olhado. Você é a nossa referência. Se você não for treinar, se você faltar, então eu também posso. Você é o nosso líder, se não faltou, eu falto. Entre muitos exemplos. Então, eu puxei essa responsabilidade para mim e ser exemplo o tempo todo é uma coisa bem difícil, né? Mas no final deu super certo. O Scooby tá aí, atual campeão pan-americano, o Gui, medalhista mundial de faixa preta, campeão pan-americano também. Hoje a gente tem uma galera que veio daquele projeto, que são as faixas coloridas, que tá lá com a gente no Instituto também, campeão mundial peso absoluto azul, tem campeão mundial de roxa. Então é uma coisa que deu certo e valeu a pena puxar essa responsabilidade de levar essa galera, né? De ser a referência para eles. Legal demais. Galera, para encerrar, manda um recado aí para a galera que está almejando ser profissional, querendo encontrar esse caminho e, naturalmente, encontra várias barreiras. Dimitrios vindo aí de projeto, tem uma carreira sólida, forte, exemplo dentro do tatame, dentro do esporte. Manda um recado para essa rapaziada. O recado que eu posso dar é que, assim, não tem negociação com as obrigações que você tem que fazer, sabe? Não tem desculpa para você deixar de fazer as coisas que você tem que fazer em prol do objetivo que você escolheu. Quero ser campeão, quero viver de jiu-jitsu. Então não tem razão alguma para vocês não cumprirem todos os requisitos para vocês serem campeão, para vocês serem campeões. Faltar no treino, descanso, alimentação, disciplina nas competições, tudo. Toda vez que vocês faltam com vocês faltam com o compromisso de vocês estão um passo atrás e o adversário de vocês está um passo à frente, né? Eu tinha um gatilho que era assim,
toda vez, a final ela acontecia com 2 pessoas portando 2 sacolinhas cheias de estrelas. E aquele que tivesse mais ganhava. O que são essas estrelas? Tudo que eu fiz até o dia da competição. Então, aquele treino que eu fui, aquela alimentação, aquela preparação, né? Toda vez que eu faltava, eu perdia. Toda vez, qualquer ação que eu fazia contra, eu jogava fora. No final, quem fez mais? Essa, para mim, era uma conta muito racional que não interessa se ele tem mais do que eu, se ele fez mais do que eu, é dele. Ponto final. Então, eu sempre me esforçava para fazer mais do que o meu adversário. Feriado, eu sempre tinha na cabeça, feriado, todo mundo faz um treino de feriado e descansa. Eu vou fazer 2. Eu vou fazer 3 porque eu duvido que o meu adversário treinou 3 vezes no feriado que eu treinei. Então eu tentava, eu competia com eles mentalmente e sempre tentava fazer mais do que eles para que lá na hora eu tivesse mais do que eles e merecesse e fosse ganhar. Merecesse estar livre. Eu merecesse estar livre, cara, não. Desculpa, você não vai ganhar de mim. Você não fez mais do que eu. Não dá. Então, assim, não tem negociação com a disciplina. Tem que fazer, tem que fazer. No meio do processo, abre-se mão de muitas coisas, relacionamento pessoal, convívio, drogas é uma coisa que não encaixa com o propósito que você escolheu. Pode achar que é recreativo, ou que seja, não anda junto, não está alinhado. Né? Então, eu acho que todos esses pontos é importante. E aí te faz avaliar se de fato você quer isso. Né? De fato você quer ao ponto de você se abdicar dessas coisas no primeiro momento prazerosas? Você está disposto a ser focado e regrado ao extremo, obcecado pelo que você quer? Acho que é fazer essa autorreflexão e, se for sim a resposta, que você faça. Né? Que você não negocie com as suas obrigações diárias como atleta, como referência que você almeja ser. Top demais. Cara, mais uma vez, agradecido aqui. Então, obrigado. Feliz demais por estar na sua frente aqui, tá? Muito bacana. Obrigado mesmo. Como do ramo de jiu-jitsu, professor e também entusiasta aí, é prazeroso e gratificante estar nesse podcast com essa fera braba aqui. Segundo podcast, Rock Bravo, com o Dimitrios, que vai fazer agora um seminário aqui na Aliança Betim. Então, galera, até a próxima. Tamo junto. Agradecido demais, viu, cara? Obrigado, espero que você tenha gostado.